1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, versículo 7. Tem gente que treme só de ouvir o seu nome. Já percebeu isso? Você não levantou a voz, não pediu atenção, mas sua simples existência incomoda profundamente. Como explicar esse medo silencioso que surge em pessoas que nunca te deram crédito, mas agora parecem andar em alerta toda vez que você passa? E se eu te dissesse que não é sobre você, e sim sobre o que você representa? Por que será que aqueles que pareciam tão certos de sua fraqueza agora parecem acuados? Talvez, no fundo, eles saibam que tocar em alguém protegido é cruzar uma linha que cobra caro. Há coisas neste mundo que a lógica não explica menos, mas a espiritualidade escancara. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertados Escolhidos, e hoje vamos revelar por que alguns homens, menos até os mais experientes, menos carregam um medo que não confessam em voz alta. Se você sente que tem sido testado, subestimado, provocado, esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal agora mesmo e fortaleça essa comunidade de almas despertas que sabem que a guerra espiritual não é visível, mas é real. Você já sentiu que alguém te evita sem motivo aparente? Que certas pessoas mudam o tom de voz, desviam o olhar ou simplesmente se calam quando você chega? Isso não é aleatório. Esse silêncio que você sente no ar é o medo disfarçado de indiferença. E o mais curioso é que ele nunca é declarado. É um medo que se esconde atrás de sorrisos forçados e comentários sutis. As pessoas que te testaram achavam que estavam jogando, mas agora elas percebem que o jogo virou e não tem mais graça. O medo não vem de algo que você disse, mas daquilo que você representa. Porque quando alguém descobre que não pode te controlar, o susto vem junto com a confissão interior. E o que está em jogo não é uma briga, é a própria consciência deles, sendo colocada contra a parede. Esse tipo de medo não precisa de ameaças. Ele nasce quando a alma reconhece que está diante de alguém que não pode ser vencido por meios comuns. Você, como escolhido, carrega algo que mexe com a estrutura do outro sem abrir a boca. Há uma guerra espiritual que acontece em silêncio e nem todos estão prontos para encarar o campo de batalha invisível. Mas eles sentem como sentem. O corpo responde antes da mente. O estômago aperta, a respiração muda, a pele arrepia. Não é sobre você levantar a mão, é sobre sua energia levantar verdades que eles passaram uma vida tentando esconder. Eles sabem que fizeram algo errado e agora a simples lembrança de você ativa o sensor da consequência. Não tem como fugir daquilo que ecoa no interior. Quando você percebe que a presença de alguém é suficiente para desconforto em outros, entenda, você se tornou o espelho que eles evitam. Esse espelho revela aquilo que fingem não ver. É o reflexo que grita no silêncio. E isso, para quem vive de aparência, é aterrorizante. O medo deles é silencioso, mas em suas mentes faz mais barulho do que qualquer acusação. Existem pessoas que te invejam, não pelo que você tem, mas por quem você se tornou. Elas te olham com desprezo, mas por dentro carregam a frustração de saber que nunca conseguiram alcançar esse mesmo nível de integridade. O escolhido não impressiona pelo status, ele confronta pelo caráter. E é exatamente isso que incomoda. Você não precisou gritar para ser respeitado, nem mentir para ser ouvido. Sua espiritualidade fala mais alto do que qualquer narrativa fabricada. E esse é o verdadeiro motivo do desconforto. O homem que antes se achava superior, agora percebe que te falta tudo o que te fortalece. E isso o desestabiliza. Ele passou a vida inteira buscando o controle externo, poder, prestígio, posição. Mas ao te ver de pé, mesmo depois de tudo, ele entende que o que te sustenta não é visível. É por isso que ele treme, porque sua força não é explicável. E o que não se explica assusta, porque a alma sabe reconhecer quando está diante de algo que vem de cima. O confronto não é físico, é existencial. Você se tornou a evidência viva de tudo o que ele falhou em ser. A autenticidade que ele tentou copiar, a força que ele nunca construiu. E o mais duro
é que ele não pode mais fingir, porque agora há uma presença, uma luz, uma autoridade que ele não consegue apagar. E essa presença é a sua. Você representa o que ele tentou mascarar com palavras bonitas e atitudes calculadas. Mas a verdade é que sua existência dispensa performance. E é isso que o destrói por dentro, não importa o quanto ele tente fingir que está no controle. No fundo, ele sabe, o que ele tentou ser por aparência, você é por essência. Algumas pessoas acham que o poder está no discurso, mas os verdadeiros escolhidos carregam uma força que se comunica sem som. Quando você entra em um ambiente, há um ajuste invisível acontecendo. É como se o espaço se reorganizasse para te perceber. E isso, sem que você diga uma única palavra. Isso é autoridade espiritual em estado puro. Você não precisa se justificar para quem te acusa, nem se explicar para quem já decidiu te julgar, porque a verdade que te acompanha trabalha por você. Seu silêncio carrega mais presença do que 1000 argumentos. E é isso que desarma os que vivem de aparência. Eles não sabem lidar com quem não precisa performar. Sua energia revela, sua paz confronta, sua luz incomoda. E acredite, isso não é culpa sua. É apenas o reflexo de uma vida alinhada com algo maior. Quando alguém tenta te diminuir, mas sente o peso da sua presença, é porque está diante de algo que as palavras não alcançam. Eles sentem, mesmo que neguem. O impacto que você causa é sutil, mas profundo. Não é feito de gritos, mas de constância. Não é teatral, mas transformador. E esse tipo de influência não se aprende em livros vendo dentro. É cultivado no secreto. Quando você entra em um ambiente e tudo muda, entenda, você carrega algo que o mundo não pode imitar. E justamente por não conseguirem entender, eles temem. Porque tudo aquilo que não se pode controlar ameaça quem vive do controle. Sua presença, seu olhar, seu silêncio, tudo isso fala. E fala alto. E cada vez que você permanece firme, mesmo sem dizer nada, o mundo espiritual responde por você. O erro dele não foi te testar, foi não discernir com quem ele estava lidando. Quando alguém mexe com o escolhido, está tocando em algo que não é deste mundo. Ele achou que você era só mais um, mas você é um ponto fora da curva, uma alma guardada por propósitos que ele jamais compreenderia. Ele não vê os jejuns, as orações, as madrugadas em silêncio. Não viu as lágrimas escondidas, nem as renúncias que você fez quando ninguém olhava, mas o mundo espiritual viu. E agora, cada ato oculto está se tornando proteção visível. Ele achou que estava lidando com carne, mas estava tocando em aliança. O medo dele vem disso, de ter cutucado algo que não compreende. E o desconhecido, quando é sagrado, não perdoa a ousadia. Ele brincou com fogo espiritual e agora sente o calor das consequências. Não porque você revidou, mas porque há algo superior zelando por sua história. E essa força não falha. É um tipo de proteção que não se explica. É aquela muralha invisível que impede o mal de avançar. É o livramento silencioso que desconcerta quem te desejou a queda. E quando ele percebe que apesar dos ataques, você segue firme, ele entende que mexeu com algo que não deveria. E esse entendimento o consome. Ele tentou manipular o que não podia controlar. Tentou ferir o que era intocável. E agora, cada passo que ele dá é acompanhado por um receio que não o deixa mais dormir. Porque o que ele não entende, ele não consegue prever. E o que não se pode prever assusta, principalmente quando é divino. Se até aqui essa mensagem já tocou algo dentro de você, se fez sentido, se falou com a sua alma e te lembrou de quem você realmente é, considere contribuir com um valeu aqui no canal. Isso ajuda muito a manter esse espaço vivo, ativo e a levar mais conteúdos como esse para quem também precisa despertar. É simples. Logo aqui embaixo do vídeo, clique em valeu e escolha o valor que quiser menos. Cada gesto é uma semente plantada nessa jornada espiritual. O que você faz em silêncio também sustenta o invisível. E falando em invisível, o que vem agora pode mudar sua forma de enxergar as provações que você enfrentou até hoje. Não é o que você faz,
é o que você ativa. Ele poderia lidar com gritos, confronto, até com humilhação. Mas o que o desestrutura é o silêncio que revela, a calma que não se abala, a presença que não vacila. Isso faz com que ele entre em guerra com ele mesmo. E essa guerra, meu irmão, é a mais devastadora de todas. É dentro da mente dele que a batalha mais intensa acontece. Cada lembrança do que ele fez contra você agora volta como uma corrente pesada. Ele tenta justificar, tenta esquecer, mas não consegue, porque você se tornou um gatilho vivo de tudo que ele não quer encarar. Seu nome virou sentença, sua imagem virou lembrete. Ele pensa que ninguém sabe, mas o corpo dele já está dizendo tudo. A insônia, a ansiedade, a respiração ofegante sempre que te vê. Ele pode até disfarçar no rosto, mas a alma não mente. E quem mexe com o escolhido precisa entender que a paz será a primeira coisa que vai perder. As noites dele estão sendo tomadas por pensamentos que ele não controla mais. Ele tenta apagar a lembrança, mas cada tentativa só reforça o que ele quer esquecer. Porque não é você quem persegue, é a própria consciência dele cobrando a dívida espiritual que ele contraiu. E não existe fuga quando a cobrança vem de dentro. Você não precisa buscar vingança, porque o próprio mundo interior dele já virou um campo de batalha. Enquanto você cresce em paz, ele se afunda no próprio caos. Isso é guerra espiritual, uma que ele mesmo iniciou, mas jamais estará preparado para vencer. Existem ausências que gritam mais alto do que presenças, e a sua é uma delas. Ele achava que sempre teria acesso, que poderia entrar e sair da sua vida, quando bem entendesse. Mas agora, o silêncio virou muro, e ele sente que perdeu algo que nunca mais vai recuperar, porque o que você representa não se substitui. O vazio que ficou não pode ser preenchido com mais controle, nem com mais mentiras, porque sua ausência carrega uma energia que continua dizendo tudo, mesmo sem falar nada. Ele sente falta do controle, mas o que dói mesmo é saber que perdeu a chance de te dominar. E essa perda se transformou em tormento. Ele tenta repetir os padrões com outras pessoas, mas não funciona, porque ninguém mais oferece aquele acesso espiritual que ele tinha com você. E ele sabe que você era diferente, que estava conectado com algo maior, e que ao perder esse acesso, ele não perdeu só uma pessoa, perdeu o canal com algo sagrado. Agora cada tentativa de reaproximação falha, porque você já entendeu o valor da sua própria paz. E quando o escolhido aprende a se fechar, não há argumento que reabra aquela porta. O que era acesso virou lembrança, e o que era controle virou frustração. Ele sente o impacto do que não pode mais tocar. O castigo dele é conviver com esse vazio, com a ausência que ecoa, com um silêncio que pesa mais do que qualquer confronto, porque o que ele perdeu não volta, e cada tentativa de recuperar o que teve só reforça a realidade. O intocável não volta atrás. Ele dizia que você não ia longe, espalhava que você era instável, fraco, sem direção. Mas agora, cada passo seu desmancha essa mentira na frente de todos. E isso o destrói, porque sua ascensão não foi silenciosa só no som, foi barulhenta. Na consequência, você cresceu. E isso foi a pior resposta que ele poderia receber. Você não precisou gritar para provar que estava vencendo. Cada conquista sua gritou por você. E agora, todos que ouviram a versão dele estão vendo a verdade com os próprios olhos. O problema é que a verdade não se esconde, e a verdade é que você venceu mesmo depois de tudo. Isso desmonta o enredo que ele criou. O impacto da sua evolução revela mais sobre ele do que sobre você. Porque ao te ver de pé mais forte, mais sábio, ele entende que nada do que disse adiantou. E isso é humilhante para quem vive de aparência. Sua estabilidade desmente o caos que ele tentou plantar. Sua constância derruba a máscara que ele usava. A ilusão que ele construiu não resiste à realidade que você carrega. Não importa quantas palavras ele use, sua trajetória já é a resposta. E cada passo seu é uma exposição pública da farsa que ele tentou sustentar. Você virou a prova viva de que Deus exalta quem é fiel em secreto, e ele sabe disso. A dor dele
não é pelo que você disse, é pelo que você se tornou. Porque agora ele entende que não pode mais moldar a narrativa. Ela já está escrita, e foi escrita com verdade, com dor, com fé e com força. E essa história é sua, uma história que ele jamais poderá apagar. Ele nunca imaginou que você fosse ensiná-lo algo, muito menos da forma mais dura possível, pelo reflexo da própria queda. Mas é isso que está acontecendo. Sem aula, sem palestra, sem discurso, sua vida virou a lição. E ele está sendo forçado a assistir cada capítulo que ele mesmo escreveu. Você não precisou corrigir, ameaçar ou cobrar. A própria vida virou o quadro negro. E ele, sem querer, virou o aluno. Cada erro que cometeu contra você está sendo transformado em aprendizado, só que do tipo que deixa cicatriz. E agora ele entende: o que se faz contra um escolhido volta com força de ensino. Ele planejou te rebaixar, mas caiu na própria armadilha. E essa queda virou conteúdo diário. A angústia que sente, o desconforto constante, o medo silencioso, tudo isso são lições espirituais ministradas em tempo real. E o mais impressionante, você nem está lá, mas está ensinando mais do que qualquer professor. Ele está aprendendo sobre limite, respeito, consequência. E tudo isso através do seu silêncio. Sua ausência virou prova de que não se deve brincar com o que é sagrado. E por mais que ele tente virar a página, o aprendizado ainda está em curso, porque a memória espiritual não tem botão de desligar. Você virou a lição e ele, o aluno relutante. Só que nesse caso, reprovar tem preço alto e aprender tarde demais não livra da consequência. Por isso, ele teme. Porque sabe que gostando ou não, ele nunca mais será o mesmo depois de te enfrentar. Existem verdades que não precisam ser ditas em voz alta. Elas andam junto com quem as carrega. Você é uma dessas pessoas. Sua presença incomoda porque corta. Não com agressividade, mas com autenticidade. E diante de uma alma verdadeira, todas as máscaras começam a se descolar. A verdade que te envolve tem peso. Ela desmancha narrativas falsas, sem que você diga uma só palavra. É o tipo de luz que escancara as sombras que ele esconde. E isso o faz tremer. Não pelo que você faz, mas pelo que você revela. Apenas existindo. Sua essência corta mentiras, como faca afiada em pano velho. Toda vez que ele tenta manter a imagem, basta sua aparição para tudo balançar. Porque a verdade tem esse poder de ser espada e espelho ao mesmo tempo. E você se tornou os dois. Ele se escondeu atrás de discursos bonitos, mas o reflexo que sua vida traz é inegociável. A mentira não resiste ao real. Ele queria manter o controle da narrativa, mas agora todo mundo vê a diferença. E isso o destrói, porque a verdade nunca precisa de plateia para ser confirmada. Ela simplesmente se manifesta. E nesse caso, ela se manifesta em você. Ele não tem como apagar sua história, nem calar sua jornada. Você não precisou expor ninguém. Foi a vida que fez isso por você. Sua integridade foi o fio que cortou o tecido das farsas. E ele sabe que enquanto você permanecer de pé, cada mentira que ele contou continuará caindo por terra. Porque a verdade que você carrega é viva. E viva ela corta. No começo ele achava que você era só mais um para manipular, mais um para dominar, mais um para usar e descartar. Mas com o tempo, percebeu que algo em você não se encaixava na lógica comum. E essa percepção mudou tudo, porque o que você carrega não é força emocional, não é inteligência humana, é um tipo de presença que não se aprende, não se compra e não se imita. Ele não sabe explicar, mas sente. Sente quando você chega, quando você olha, quando você se cala. Sua energia toca lugares que a linguagem comum não alcança. Ele descobriu que a força que te guarda não vem de homens. E isso o assusta, porque agora entende que não estava brigando com você. Estava mexendo com algo muito maior, com uma unção que não se negocia, com uma cobertura que responde até quando você não reage. Essa revelação pesa. Ele percebe que cada tentativa de te atingir voltou, e voltou com algo que ele não consegue
combater. Porque não há arma humana contra leis espirituais. O que te protege é eterno. E ele está diante disso agora. De uma presença que não se dobra. De uma energia que não se intimida. De um espírito que não se vende. O que mais dói nele é saber que subestimou o sagrado. E o preço disso é alto. Ele não está mais apenas lidando com consequências. Está lidando com o reconhecimento de que tocou em território proibido. E quem mexe com o que é de Deus sente na alma o peso do erro. Você não precisa revidar, não precisa levantar a voz, porque tudo que fizeram contra você já foi anotado por forças que você nem vê. O universo espiritual não dorme. E quando um escolhido é injustiçado, algo se movimenta em silêncio. Uma resposta começa a ser preparada nos bastidores da realidade. Ele achou que você não reagiria, que sua calma era fraqueza, mas não sabia que o silêncio dos escolhidos é sempre estratégico. Enquanto ele falava, tramava e agia, você se recolhia. E nesse recolhimento, sua proteção crescia. O mundo visível ignorou, mas o invisível respondeu. Hoje, ele sente a reação chegando, não como ataque, mas como consequência inevitável. O que ele jogou voltou, só que multiplicado, não pelas suas mãos, mas pela justiça divina, que observa tudo. O universo devolve com precisão aquilo que é plantado. E agora, a colheita começou. Você não precisou mover uma peça, a própria vida reorganizou tudo a seu favor. Pessoas começaram a ver quem você realmente é. Portas começaram a se abrir. Situações começaram a mudar. E ele, que te subestimou, agora está preso na confusão que criou. Porque o universo protege quem caminha em verdade. Essa é a lei espiritual que ele não previu. Que toda injustiça contra o justo volta como ruína para o injusto. E não há disfarce que proteja. Quando o universo age, não há argumento que impeça. E você está sendo guardado por essa força. Enquanto ele lida com o desconforto de ter tocado no intocável. Ele achou que o tempo apagaria tudo, que com o passar dos dias, a culpa sumiria, a lembrança morreria, e o que foi feito seria esquecido. Mas ele não entendeu que algumas ações não desaparecem, elas ficam e viram fantasmas. Ações sem arrependimento se transformam em memórias que gritam na alma. Você pode nem pensar mais no que ele te fez, mas ele pensa. Todos os dias, porque foi ele quem causou. E quando a ferida nasce nas mãos de quem fere, o tempo não cura, o tempo pesa. Cada vez que ele tenta justificar o que fez, a mente não permite e o corpo sente. Ele pensou que você quebraria, que o sumaria, que não se reergueria, mas o contrário aconteceu. Você se levantou, cresceu, superou, e agora, cada vitória sua é uma lembrança cruel para ele, porque não só você venceu, como venceu sem precisar devolver na mesma moeda. Isso o destrói por dentro. A perseguição que ele vive agora não vem de você, vem da própria consciência. Ele está pagando o preço da escolha que fez. E o pior é saber que o maior castigo não foi imposto, foi colhido. Cada pensamento torto, cada plano oculto, cada palavra venenosa agora ecoa contra ele mesmo. Essa memória espiritual é o que o prende, porque diferente de um erro comum, tocar em um escolhido traz marcas que não se apagam com desculpas. E ele sente isso, sente que o que fez deixou uma cicatriz invisível. Só que essa cicatriz agora tá no peito dele, e vai doer, até que ele entenda a gravidade do que provocou. Alguns aprendizados não vêm por palavras, mas por marcas invisíveis. E você deixou uma dessas. Ele não consegue esquecer o que tentou fazer com você, nem como tudo saiu do controle, porque não foi você quem reagiu, foi a própria vida que respondeu por você. E isso ele nunca vai superar. Toda vez que pensa em repetir o erro, o corpo dele responde antes. O coração acelera, o frio na barriga chega e o medo reaparece. É como se o universo gritasse dentro dele: não se atreva a tocar nisso de novo. Essa memória virou um alerta espiritual, uma barreira que ele não tem mais coragem de atravessar. A marca que você deixou não foi física, foi psíquica, uma ferida
que sangra toda vez que ele tenta se aproximar da mesma escuridão. Você não o puniu, a punição foi a própria lembrança. Porque diferente de um castigo passageiro, a lembrança é eterna, e ela age toda vez que ele pensa em te desafiar de novo. Você virou um aviso vivo, um lembrete que caminha, a memória da dor que ele mesmo se causou. E mesmo que ele tente ignorar, negar ou disfarçar, o corpo espiritual dele já carrega o sinal. O trauma de ter tocado no que era protegido, o peso de ter subestimado alguém que era maior do que parecia, e por isso ele nunca vai tentar te testar outra vez, nem por curiosidade, nem por ousadia, porque o preço que ele pagou já ficou cravado em seu ser, e não há coragem suficiente que supere essa dor. O escolhido não precisa ameaçar, basta existir, porque a memória do que você representa fala por si. Você não precisou provar nada. Sua vida já virou o exemplo que corrige e ensina e exorta. Quem te testou hoje carrega o peso de ter errado o alvo, porque você não era comum, era propósito disfarçado, era resposta com aparência de silêncio. E agora, ninguém que te subestimou consegue dormir tranquilo. Ele contou com sua fragilidade, mas esqueceu que o escolhido é treinado na dor, é lapidado no escondido e fortalecido no desprezo. E quando a hora da exaltação chega, não há argumento que resista. Você se tornou o lembrete vivo de que tocar em alguém ungido nunca termina bem para quem inicia o jogo. Você virou história, testemunho, referência, aquilo que as pessoas olham e dizem: cuidado com quem você despreza, porque pode estar desprezando alguém guardado pelas mãos do alto. Ele riu de você, zombou, virou as costas, mas agora assiste de longe sua ascensão. E a dor não está no que você conquistou, mas em tudo que ele perdeu ao tentar te derrubar. Outros estão observando isso e aprendendo também, porque quando a justiça espiritual se manifesta, ela não precisa anunciar sua chegada. Ela vem como vento, como tempestade, e quando passa, deixa todos avisados. A lição foi dada, e você foi o instrumento que a vida usou para mostrar que há limites. Agora, cada pessoa que pensa em te desafiar, pensa duas vezes, porque você já se tornou um exemplo de resistência, de sobrevivência, de vitória silenciosa. Você é a prova viva de que a guerra espiritual é real, e de que ninguém sai impune ao tocar em quem é coberto pelo invisível. O mais impressionante disso tudo é que você não precisou fazer nada. A consequência se manifestou sozinha. Você não ordenou, não planejou, não orquestrou, mas ainda assim, ela veio, porque a vida tem sua própria maneira de equilibrar tudo, e quem toca no escolhido aciona essa balança espiritual. Ele achou que você era frágil, esquecível, manipulável, mas agora está enfrentando um tipo de peso que não esperava carregar. E o mais desconcertante, tudo isso sem que você sequer o tenha confrontado. A própria realidade se tornou espelho, palco e sentença. A colheita veio sem aviso prévio. Essa consequência não pediu sua permissão. Ela veio porque o que é certo não depende de você para acontecer. E isso muda tudo, porque agora ele entende que o erro que cometeu não foi só com você, foi com a ordem invisível que governa tudo. E contra essa ordem não há defesa possível. Você pode até ter perdoado, seguido em frente, deixado para lá, mas a justiça espiritual continua o processo. Porque perdão não cancela a consequência. Ele pode correr, se esconder, mudar de nome ou cidade, mas nada disso livra alguém daquilo que foi ativado no mundo invisível. Essa é a parte mais difícil para ele aceitar, que você não precisa levantar um dedo para que a justiça seja feita. Porque quando alguém mexe com o escolhido, não mexe só com uma pessoa, mexe com a estrutura espiritual que a sustenta. E essa estrutura, meu irmão, não falha. Agora me diga, quantas vezes você se calou achando que estava perdendo, quando na verdade já tinha vencido? Quantas vezes você acreditou que precisava reagir, quando a própria vida já estava agindo por você? Quantas vezes você subestimou o poder da sua própria luz? A verdade é que ser escolhido não é sobre gritar mais alto, mas sobre carregar uma presença que ninguém consegue ignorar. E hoje, se essa mensagem falou com você, se revelou algo profundo na sua caminhada,
Comenta aqui embaixo. Fala com a gente. Essa comunidade é o seu lugar. E se você quer continuar entendendo a força espiritual que te envolve, se quer aprender a navegar por essas guerras invisíveis com sabedoria e consciência, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder nada e compartilha esse vídeo com quem precisa despertar para quem realmente é. Porque quem entende o próprio valor para de aceitar ser provado por quem já deveria ter aprendido. A vida já te justificou. A consequência já foi ativada. Agora, a única pergunta que fica é: você vai continuar fingindo que não venceu?